Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, estamos já na Semana do Tempo Comum. Ontem celebramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que você dê o seu like, compartilhe este vídeo, assine as notificações e se inscreva em nosso canal se não for ainda inscrito. Vamos meditar o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu, a barca, com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, diretos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 1, versículo de 14 a 20, temos as primeiras palavras do Cristo como evangelizador do Pai. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo que se completou era o tempo do Antigo Testamento, que terminou. Nosso Senhor está agora vivendo a plenitude dos tempos, o tempo propício, o tempo da graça, o Kairos, que Ele veio trazer a este mundo por meio da pregação de Sua palavra e a instituição dos sacramentos. Segundo, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é Ele próprio reinando. O reino de Deus é Cristo Senhor, é o Salvador que reina nos corações dos homens, que reina nas almas de seus discípulos. Ele é o próprio reino de Deus. Veio trazer ao mundo o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo do perdão, o tempo da salvação da parte de Deus ao homem. E por fim, completando a sua sentença inaugurativa de seu ministério de pregador, convertei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, a graça chegou, Deus visitou o seu povo, agora cada um deve fazer a sua parte, crer e converter-se. Interessante que a fé, o ato de crer, está aqui intrinsecamente associado à conversão. Então não há uma fé sem fruto, não há uma fé sem conversão. A fé genuína, a fé autêntica, pede uma conversão devida. Converter-se é uma exigência típica do Evangelho, do homem que crê no Evangelho, do homem que crê na pessoa de Jesus como Salvador. Martim Lutero, pai dos protestantes, rompeu isso. Para ele basta a fé. Não importa as obras, mas a fé. E sabemos que isto é uma heresia, porque a fé tem que ter obras, quer dizer, a fé tem que levar a pessoa a uma conversão, a uma santidade de vida.
Na mentalidade de Martim Lutero, era impossível o homem se libertar de seus pecados aqui na terra, era impossível o homem se libertar de seus vícios, de suas tendências pecaminosas. Ele tinha que crer em Jesus. Uma fé, então, igual ao sentimento. Eu creio em Jesus, mas não importa a minha vida. Eu creio em Jesus, mas posso fazer tudo errado. Eu creio em Jesus, mas não preciso obedecer sua palavra, seus mandamentos, seus ensinamentos. Eu creio em Jesus e não preciso obedecer os mandamentos. Quer dizer, é uma fé exatamente oposta ao que seja fé. Fé aqui está unida à conversão. A fé autêntica sempre leva a pessoa à conversão. O que adianta dizer, eu creio em Deus, mas desobedece o decálogo? Que vantagem Maria leva com isso? Se eu creio em Deus, eu cumpro os seus mandamentos. Se eu creio em Jesus, eu sigo sua palavra. Se eu creio no Senhor, eu faço sua vontade. Eu morro para mim mesmo e eu vivo para Ele. Logo, a fé é o motor que nos impulsiona a uma mudança de vida. Mudar de vida. Você católico que me ouve, você deve mudar de vida. Você que me escuta, você deve mudar de vida. Apressar a sua conversão. Emendar a sua vida com Deus. Fazer diariamente o exame da sua vida e ver quais são as situações em que a sua vida está longe do projeto de Deus, em que você tem pecado sempre, em que você tem errado sempre, em que você tem falhado sempre. Examine a si mesmo. Meu Deus do céu, muitos acham que não tem pecado. Muitos acham que não precisam confessar nada ao sacerdote. Muitos não se acusam de nada. Isto prova que essa pessoa está muito longe de Deus. Porque Deus é luz. Nele não há treva alguma. E quando a pessoa se aproxima de Deus, que é luz, mais vai ver as trevas em sua vida, mais vai perceber as sujeiras da sua existência. Não tem como. Quanto mais próximo de Deus, mais luz você vai ter para enxergar seus defeitos, suas faltas, seus limites e naquilo que você precisa melhorar. Logo, quem reza, quem ora, quem se aproxima de Deus, se coloca numa atitude de profundo melhoramento a cada dia. É preciso melhorar a cada dia, aperfeiçoar-se a cada dia. Ele não fica estagnado, parado. Ele sabe seus limites, ele sabe os seus pecados, ele sabe que ele deve progredir, alcançar o nosso ideal, nosso topo, que é o Cristo, homem-Deus, o homem eterno. Nossa mira está na vida do Cristo, não na vida do vizinho, não na vida torta do fulano, mas Cristo é a nossa meta, é o nosso topo, é onde devemos chegar, é onde devemos alcançar a nossa vida, por meio de atitudes e virtudes que possam expressar que pertencemos a Cristo nessa vida, que cremos nele e que essa fé compromete a nossa vida integralmente, faz com que nós mudemos de vida. Mudemos de vida. O que fazíamos antes, não fazemos mais. Os lugares que íamos, não vamos mais. As páginas, os sites que frequentávamos nas redes sociais, não fazemos mais isso. Cortamos certas amizades, distanciamos de certas pessoas, mudamos a nossa conduta. Isto é ter fé. Isto é ter fé. A fé, então, é manifestada na vida da pessoa, que se torna um testemunho eloquente de que, de fato, aquela pessoa crê em Jesus. E a vida dela demonstra isso. Que adianta dizer que crer com as palavras, se com a vida destrói totalmente aquilo que afirma crer? Exatamente o vencimento da ruptura entre fé e vida que
o Evangelho de hoje vem nos ensinar. Disse nosso Senhor: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Que no início desta semana possamos nos abrir a esta graça. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De novo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo. Obrigado por ter ficado até o final. Santo dia.